Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 37 até o 42. E a fama de Jesus corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, os traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Jesus é cercado de uma multidão, cura, ora, abençoa, mas sempre buscava um lugar deserto. E eu quero que você abra agora em Lucas 5, aí na sequência, capítulo 5, a partir do versículo 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Agora em Lucas, capítulo 6, aí na sequência, do versículo 12. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez nesse momento. Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração. Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações. Nós reconhecemos que o entendimento espiritual, o discernimento espiritual procede do Senhor. Por mais inteligente que seja um ser humano, ele é incapaz de compreender as tuas verdades se elas não lhe forem reveladas pelo teu Espírito Santo. Por isso nós queremos suplicar de todo o nosso coração, pela ação do Teu Espírito Santo, pelo entendimento do Teu Espírito Santo. Abra os olhos do nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais e livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e dá-nos aquela porção que o Senhor mesmo nos reservou para essa noite. É o que nós pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Não poderia ser diferente alguém fazer tudo quanto Jesus estava fazendo, ser assediado pela multidão como ele começou a ser. A humanidade, em todos os tempos, não é de hoje, a humanidade ela vive extremamente desesperada
desesperançada, na maioria das vezes mergulhada em trevas, em escuridão, e quando aparece alguém com esse rasgo de luz, com esse brilho de luz, luz de Deus, da verdade de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus, é como a luz que brilha num dia chuvoso, que atrai aqueles insetos, aquelas mariposas. Assim, a luz de Jesus, a graça de Jesus, a presença de Deus em Jesus atraía aquelas multidões. E Jesus era assediado porque a sua fama corria por todos os lugares. Porque nunca haviam visto ninguém como Jesus. Até então, ninguém nunca havia refletido tanto a presença de Deus e a graça de Deus quanto Jesus. Eles estavam acostumados com os sacerdotes, estavam acostumados com os escribas que eram separados e sustentados para estudar a palavra de Deus e lhes ensinar a palavra de Deus. Mas quando os escribas falavam e ensinavam, não se comparava à fala de Jesus, porque Jesus falava como quem tinha propriedade e autoridade sobre aquilo que estava falando. Uma coisa é você descrever os mistérios de Deus. Uma coisa é você falar a respeito de Deus. Agora, outra coisa é falar de Deus com entendimento existencial, com conhecimento de causa e com uma comunhão profunda com Deus. E assim era Jesus. Quando Jesus abria sua boca para falar, ele não simplesmente descrevia e nem simplesmente falava a respeito de Deus e dos mistérios de Deus. Mas Jesus era o mistério de Deus. Jesus era o Deus presente, o Deus encarnado. Jesus era a revelação de Deus, a imagem de Deus ali presente. E eles percebiam aquilo. E quando Jesus falava, todos ficavam admirados e diziam: ele fala como quem sabe o que está falando, ele fala com muita autoridade. E muitas vezes Jesus estava ali na sinagoga ensinando, e manifestavam ali demônios, espíritos malignos que sabiam quem era Jesus, e Jesus simplesmente lhes dizia: calem-se e saiam dele. E eles saíam, não regateavam, não negociavam, não se enrijeciam, não se endureciam, mas eram obrigados a obedecer, porque ali estava o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Ali estava o Senhor Jesus, a revelação mais clara, mais lúcida e mais transparente de Deus. Por isso a fama de Jesus percorria todos os lugares. As multidões o procuravam por toda parte, e o que se dizia a seu respeito ganhava fama e repercussão, e todos queriam ver Jesus, todos queriam estar perto de Jesus. Grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas. Embora Jesus não trabalhasse por essa fama e nem corresse atrás dessa repercussão. Eu fiz questão de ler com vocês a cura daquele leproso. Todos nós sabemos das circunstâncias do leproso naquela época. Naquela época, a lepra era uma doença incurável, não controlada como é nos dias de hoje, e os leprosos eram banidos do convívio social. Eles eram arrancados do seio de suas famílias e eram banidos, eram excluídos. Porque não podiam viver em comunidade porque contaminariam os outros. E eu fico pensando na situação de alguém nessa condição, que de um momento para outro, a sua vida é completamente virada do avesso, por causa de uma enfermidade. Ele perde os seus filhos,
ele perde a sua esposa, ele perde a sua família, perde os seus bens, é jogado para fora da comunidade, é excluído e vai viver agora no meio de um bando de miseráveis e que de longe, quando as pessoas se aproximavam, ele tinha que gritar: não se aproxime, eu sou leproso, eu sou imundo. Ninguém podia se aproximar de um leproso e muito menos tocar num leproso. E aquele leproso, ouvindo a respeito de Jesus, ele vem até Jesus e diz: mestre, se quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus, então, diz o texto, toca-o e diz: eu quero, fiques limpo. Ou seja, Jesus não lhe toca depois de curá-lo. Jesus toca-o enquanto ele é um leproso. Porque aquele toque de Jesus, antes de curar-lhe a lepra, curava-lhe a alma, curava-lhe o coração, curava as feridas da rejeição. Jesus não era intimidado como todos nós somos. Jesus não fazia essa discriminação que nós costumamos fazer. E Jesus toca aquele leproso, ele é curado, e Jesus só lhe faz uma recomendação: não diga nada para ninguém. Só vá até o sacerdote, apresenta-lhe a oferta pela sua purificação, para que ele entenda, você também, que quem te curou foi Deus. Mas o leproso não se conteve. Diante daquele milagre, daquela cura maravilhosa, ele saiu espalhando aos quatro cantos que havia sido curado, e quem o tinha curado era o Senhor Jesus. E as multidões então afluíam, corriam atrás de Jesus. E aí eu li com vocês essas 3 passagens, que quanto mais a multidão, ela procurava Jesus, quanto mais a multidão cercava Jesus, mais Jesus se retirava para os lugares desérticos, ficava só, buscava a Deus em oração. Por quê, meus irmãos? A fama, a multidão, os aplausos, os ruídos do dia a dia, o corre-corre do nosso dia a dia, nos afasta de Deus e do seu propósito para a nossa vida. Ter a aprovação e o reconhecimento dos outros é uma coisa boa e singular. Mas o reconhecimento dos outros, quando se transforma na busca primária da nossa vida, é uma pedra de tropeço. Quando nós vivemos em função das expectativas dos outros, quando nós vivemos em função de alimentar expectativas que são criadas a nosso respeito, e quando nós começamos a alimentar esses sentimentos e a sermos alimentados por isso, numa ânsia insaciável de ser cercado, de ser reconhecido, de ser aplaudido, nós estamos a um passo do abismo e do distanciamento completo de Deus e da sua vontade. E eu fiquei pensando que são 2 coisas mutuamente excludentes. Ou buscamos a Deus, ou atendemos os anseios da multidão. A multidão, ela queria exaurir Jesus, queria arrancar de Jesus tudo quanto ela pudesse, como se fosse um saco sem fundo. Por mais que Jesus lhes desse, nunca seria suficiente. Mais milagres, mais grandes feitos, mais coisas extraordinárias, mais multidões, mais aplausos. E não existe coisa mais esvaziadora da alma
do que viver em função das expectativas dos outros. O que é completamente diferente de quando nós vivemos em função das expectativas de Deus. Jesus se retirava do meio da multidão e buscava lugares desérticos, vivia ali a sua solitude, em oração com Deus, porque ele sabia que o que vale a pena na vida e na existência é satisfazer as expectativas de Deus. Feliz, bem-aventurado, abençoado o ser humano que entende, que compreende que a melhor coisa para a vida e para a existência humana é satisfazer as expectativas de Deus. Eu leio a Bíblia e me surpreendo todas as vezes que a leio, de perceber que as coisas que Deus espera de nós nem de longe se compara àquilo que os seres humanos esperam. Os seres humanos, de um modo geral, à semelhança dessa multidão, são insaciáveis, são cheios de expectativas, e quando uma é satisfeita, outras são criadas. Mas Deus não é um saco sem fundo. As expectativas de Deus a nosso respeito, quais são? Quais são as expectativas que Deus tem a nosso respeito? O que é que Deus espera de nós? Tudo o que Deus espera de nós e as expectativas que Deus tem a nosso respeito é que nós possamos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Irmãos, Deus é minha testemunha e eles estão aqui. Eu abro mão de muitas coisas pela alegria e pelo privilégio de me assentar com os meus filhos, para a gente poder tomar café, eu ouvir as suas histórias e eles ouvirem as minhas. E entendo que poucas coisas enchem o meu coração de tanta alegria quanto os momentos que nós passamos juntos. Sabe por quê? Porque Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez a imagem e a semelhança dEle. E nessa imagem e semelhança de Deus, nós só encontramos a plenitude da nossa existência quando nós temos relacionamentos uns com os outros, mas principalmente com Deus. Jesus se afastava da multidão para estar com Deus. Jesus entendia, e o Pai também, que a melhor coisa que existe era exatamente essa relação entre o Pai e o Filho. Ou buscamos a Deus, separamos momentos para ficar com Deus, porque isso é perfeitamente possível. Jesus abriu esse caminho, Jesus abriu essa porta. Da mesma forma que eu posso ter momentos íntimos e maravilhosos com os meus filhos, com os irmãos, eu posso ter esses momentos com Deus também. Essa é a grande bênção, a grande dádiva do cristianismo, é que Jesus abriu esse caminho para a presença de Deus. Aquele véu que estava ali no santuário, que impedia-nos de chegar à presença de Deus, no dia que Jesus foi crucificado, aquele véu foi rasgado de cima para baixo. Aquele véu simbolizava a separação entre nós e Deus. Nós não podíamos chegar à presença de Deus, nós não podíamos ir até a presença de Deus. Tinha um véu que separava, que são os nossos pecados, mas quando Jesus morreu naquela cruz, derramando o seu sangue naquela cruz, o véu foi rasgado e foi rasgado de cima para baixo. Não foi homem que rasgou esse véu. O autor de Hebreus vai dizer que
esse véu rasgado que abre um novo e vivo caminho para a presença de Deus, foi a carne e o sangue do Senhor Jesus. Ou seja, todos nós hoje podemos ter acesso à presença de Deus. Todos nós podemos ter comunhão com Deus. Todos nós podemos separar um tempo da nossa vida, como Jesus separava, distanciando-se da multidão, dos aplausos, dos ruídos, do corre-corre, das ansiedades, para ficar junto de Deus, para ter comunhão com Deus. Eu li aqui em Lucas capítulo 6 que Jesus subiu uma montanha e passou a noite toda orando. E Jesus não fazia isso numa perspectiva de fardo, de obrigação, de canseira, de fadiga, como muita gente faz. Estar junto com o Pai, na presença do Pai, desfrutando da companhia do Pai, era muito melhor do que os aplausos, do que a aprovação, do que a satisfação daquela multidão. Eu sou tentado a dizer que são coisas mutuamente excludentes. Ou corremos atrás das multidões e as multidões atrás de nós e das expectativas humanas e nos afastamos de Deus, ou então separamos tempo, nos afastamos do corre-corre, dos ruídos para nos aproximar de Deus. Não aconselho ninguém, também não sei se é a coisa melhor, mas eu tenho amigos que voluntariamente, inteligentíssimos, professores da Universidade Federal, aqui do estado de Goiás, doutores, pós-doutores na França, nas melhores universidades do mundo, que tomaram uma decisão: eu não vou ter celular. E não tem celular. Porque se tem uma coisa que te bota para correr, e que te enche a cabeça de ruído o tempo inteiro, o tempo todo, de um modo constante e interminável, é o celular, é a televisão, é o corre-corre da vida. E Jesus, então, ele resolveu deliberadamente, em alguns momentos da semana, de se afastar daquele burburinho, daquele corre-corre ruidoso de gente apertando e gritando e cheio de expectativa, para estar junto com Deus. Eu estava lhes dizendo que é um prazer, é um privilégio, e que eu abro mão de muitas coisas, e Deus sabe que eu abro, para estar junto com os meus filhos nesses momentos que a gente tem. Mas também abro mão de muitos momentos, às vezes até horas de sono, para poder estar junto de Deus e da presença de Deus. Porque seria um desperdício muito grande da minha existência saber que eu posso ter comunhão com Deus, que eu posso ter um relacionamento com Deus da mesma forma como eu tenho com os meus filhos. Imagine que privilégio é eu poder chegar à presença de Deus e derramar o meu coração diante de Deus. Imagine que privilégio é eu chegar diante do Deus Criador dos céus e da terra, um Deus vivo e que Jesus o trouxe até nós. O nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Jesus trouxe Deus até nós. Nós podemos ter esse relacionamento com Deus, nós podemos ter uma vida com Deus.
Nós podemos conversar com Deus, podemos derramar o nosso coração diante de Deus, podemos lançar diante de Deus as nossas ansiedades de um mundo perturbado, de um mundo de dores, de um mundo de tribulação, do mundo de ansiedades. E eu posso, no silêncio do meu quarto, do meu cantinho de oração, eu posso ter ali um encontro com Deus. Celular desligado, televisão desligada, internet desligada, desplugado desse mundo que nos suga, e eu posso então chegar diante de Deus, na presença de Deus, e começar a derramar o meu coração diante de Deus. É engraçado como a Bíblia nos fala em muitas passagens que Deus foi encontrado no silêncio. Moisés é encontrado por Deus quando ele está no deserto. Ele não é encontrado por Deus quando ele está no burburinho da corte de Faraó. Mas quando ele vai para o deserto, e naquele lugar de solitude, naquele lugar de distanciamento, Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele. No momento muito crucial da sua vida, de decisões a serem tomadas, diz o texto bíblico que Moisés chama o seu irmão Arão e diz: olha, toma conta do povo, porque eu vou subir a montanha, porque eu vou me encontrar com Deus. E sobe aquela montanha e fica ali 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E quando ele desce de lá, o rosto dele brilhava, porque era tão real, era tão palpável o que ele vivenciou ali com Deus, que não foi somente existencial e por dentro, mas até fisicamente o semblante dele mudou. Elias, quando sai da presença de Acabe, perseguido por Jezabel, e vai para o Monte Horebe, o monte de Deus, chega lá, se mete numa caverna, e Deus lhe diz: sai da caverna, porque eu quero falar com você, Elias. Ele diz que se coloca ali na porta da caverna, escuta terremotos que vêm balançando, quebrando árvores e tudo mais, e ele fica quietinho no lugar dele. De repente, labaredas de fogo que vêm queimando, destruindo tudo, e ele fica quietinho. Mas de repente ele ouve um cicio suave. Ele cobre a sua face e sai de dentro da caverna, porque ele sabia que Deus estava naquele cicio suave. Jesus busca o silêncio dos lugares desertos para estar com Deus. Os desafios existenciais que Jesus tinha pela frente eram extremamente dolorosos. As demandas que pesavam sobre ele, e aquilo que Deus esperava dele, era somente com a graça de Deus e com o poder de Deus que ele poderia passar e beber aquele cálice que ele tinha que beber. Por isso Jesus preferia estar com Deus, na presença de Deus, junto de Deus, do que estar no burburinho, no corre-corre da vida e daquelas pessoas que o cercavam. Eu gostaria que nós pensássemos muito e que nós fizéssemos uma comparação da nossa agenda com a agenda de Jesus, em termos de silêncio e do tempo que passamos na presença de Deus. Você, como um homem pós-moderno, dessa vida urbana complexa, eu sou quase capaz de descrever a sua agenda, não simplesmente a partir da sua, mas a partir da minha. A grande maioria aqui, com raríssimas exceções, acorda cedo, já apavorado pelo barulho do despertador.
Se tem tempo de tomar café, talvez nem toma café em casa, já toma café correndo pela rua, no local de trabalho. Já mete a cabeça ali no trabalho, e é telefone para baixo e para cima, o envolvimento de cima para baixo, aquela loucura, aquela correria, aquela ansiedade. E quando retorna para casa, exaurido, sem forças, deita na frente no sofá, liga a televisão e não quer saber de mais nada, absolutamente nada. E assim passam os dias, e a vida com Deus e a comunhão com Deus, simplesmente não tem tempo para Deus. Não é um grande desperdício? Assim como seria um grande desperdício, como eu lembro com tanta saudade da infância dos meus filhos. Como eu gostaria de fazer com aquele tempo voltasse, para que a gente pudesse desfrutar mais uma vez daqueles momentos que nós desfrutamos. Se é tão bom desfrutar um relacionamento com os meus filhos, com a Márcia, com a minha esposa, com a minha família, quão bom é desfrutar esses momentos de comunhão com Deus. E assim como muitos pais não têm tempo para os seus filhos, quando derem por si, os filhos já envelheceram e foram embora, passou o tempo, não tiveram vivência, não tiveram comunhão. Assim é muita gente com Deus. Tem gente que acha que vai encarar Deus numa boa depois que morrer. Você vai ser um estranho para Deus. E Ele para você, serão dois estranhos. Assim como muitos pais e filhos são estranhos. Nunca abriram o coração um para o outro. Mal sabem da vida um do outro, do coração, das dores, dos anseios um do outro. Assim é muita gente com Deus. Não sabe o que Deus pensa. Não sabe que o coração de Deus está aberto para esse tempo. Nunca teve um tempo para ter um relacionamento com Deus. E quando partir aqui, se Deus quiser, Deus vai me receber de braços abertos. Tomara. Mas você vai ser um estranho para Ele e Ele para você. O que você vai fazer lá? Sendo que é possível a gente ter um relacionamento aqui. Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Não viver uma vida de estranhamento com Deus. Tão abarrotado das expectativas. Tão tomado do desejo de satisfazer aquilo que os outros esperam de você, construindo uma reputação, para chegar no final da vida e ver que aquilo não valeu absolutamente nada. Porque o que vale a pena da vida é o que Jesus fez e está nos mostrando aqui. Aquela multidão muitas vezes quis levantá-lo nos braços e aclamá-lo como rei. E Jesus sabia que aquilo era passageiro, aquilo era transitório. A mesma multidão que quer fazê-lo rei é a mesma que amanhã está no pé da cruz gritando: crucifica-o. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a amizade de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus, a comunhão com Deus, não muda nunca. Nunca muda. Então eu queria nos desafiar nessa noite. Subir aqui com a consciência de que estaria pregando não simplesmente para vocês, mas para mim também. Vamos buscar a Deus. Vamos conhecer Deus. Vamos separar tempo dessa nossa agenda para ler a palavra de Deus, para ouvir Deus, para conversar com Deus. Jesus abriu essa possibilidade. Ele morreu naquela cruz para que isso se tornasse possível. Curva a sua cabeça, nós vamos orar nesse instante.